Olá, bom dia, seja muito bem-vinda aqui hoje neste devocional com propósito. Estamos aqui direcionando uma palavra para você todos os dias por 40 dias e eu quero muito que você faça essa jornada com muito carinho para você, não é para mim. É para você acessar um lugar diferente na sua vida. É para você seguir o propósito que Deus tem para ti. E eu te garanto que se você for conduzida pelo propósito de Deus, as tuas chances de ter uma vida em muito mais abundância na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus negócios, com certeza vai ser muito maior e melhor do que você possa imaginar. Os teus planos, eles vão ficar aqui, de um lado. E os planos de Deus, eles sempre são maiores e melhores do que os nossos. Eu quero começar falando para você que essa vida aqui, a que nós temos, ela não é tudo. Existe uma vida eterna. Aqui é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você, eu, nós passamos muito mais tempo, passaremos muito mais tempo do outro lado do que aqui. Esse mundo, então, ele é colocado na Bíblia como um lugar de preparação, onde nós estamos aqui para sermos preparados, testados. E por mais difícil que seja aceitar esta verdade, né, entender essa verdade, essa é a realidade. Porque se você é cristão, você acredita no cristianismo de Jesus Cristo, você lê a sua Bíblia, é isso que está falando ali. Quem é cristão, quem acredita em Cristo, acredita na vida eterna. Você viverá aqui no máximo uns 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. E embora nós saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte ela parece sempre anormal e injusta. A razão desse sentimento e de nós nos sentirmos assim, essa injustiça dentro de nós, e essa sensação de que nós deveríamos viver para sempre. Todo mundo queria viver para sempre. Ninguém queria olhar e ver assim, ai, logo, né? São apenas tantos anos. Nós queríamos viver mais. Todos queríamos. Ninguém queria envelhecer se tivesse escolha. Mas existe como viver para sempre. E Deus, ele condicionou a nossa mente para que ela, dentro dela, dentro da gente, houvesse esse desejo. Porque esse desejo é o que nos leva a crer nele e a buscarmos a eternidade. A buscarmos esse lugar que ele está preparando. Por quê? Segundo a Bíblia diz, o Senhor também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra completa de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, nós não sabemos tudo que Deus fez e como Ele vai fazer e como será o fim, enfim. Nós não temos clareza disso tudo, mas Ele pôs dentro de nós esse sentimento. E quanto mais próximos de Cristo, quanto mais firmados em fé, mais, digamos, consolados somos de que tudo se completa, se complementa e em algum momento nós vamos acessar essa vida eterna que Cristo assim nos promete. Um dia o nosso coração ele vai parar de bater e então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo nesse mundo, mas não será o fim. A Bíblia ela diz: Deus nos dará para morarmos uma casa no céu e seremos revestidos do corpo eterno para que a mortalidade seja absorvida pela vida, conforme prometido pelo Espírito Santo. A minha mortalidade, ela vai ser absorvida
pela minha vida nova e eterna no céu. Se a vida aqui ela nos oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas 2. Eu disse que não é fácil se questionar sobre isso e não é fácil estudar sobre isso, mas é necessário para que você tenha uma vida com propósito. Céu e inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará o seu relacionamento com Ele na eternidade. Aqui nós estamos nos deparando com escolha. Se nós acreditamos que Deus, Ele enviou o seu Filho, e nós somos cristãos, nós acreditamos nisto, e nós construímos um relacionamento com Ele, qual é a escolha nossa? Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, passará a eternidade afastado dele. Aqui é escolha. Aqui a gente escolhe. A gente escolhe com quem que a gente quer andar e com quem a gente não quer andar. A gente escolhe que tipo de relacionamento a gente quer ter. Aqui a gente define propósito também. Aqui a gente clarifica qual é a vida que nós desejamos levar. Qual é a vida que nós queremos nos aproximar? De quem nós queremos nos aproximar? C.S. Lewis disse: existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus, seja feita, Senhor, a tua vontade, e as que Deus diz, seja feita a sua vontade. Você consegue entender a diferença? É uma escolha viver sem Ele nesse mundo. E existem muitas pessoas que estão escolhendo viver sem Ele nesse mundo. Viver sem um propósito, sem uma direção, sem uma clareza. E essas pessoas, creio eu que serão alcançadas por alguma palavra de alguém. Porque Deus, Ele traz a palavra dele através de nós, pessoas. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais do que o aqui e agora, você começará a viver de forma diferente. Entende? Você começa a se relacionar, você começa escolhendo para qual lado você quer ir. Se você quer que Deus faça a minha vontade ou se eu quero seguir a vontade de Deus. E assim eu começo a compreender a minha vida com um olhar diferente. Eu passo a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa, circunstância de uma perspectiva nova. Por isso que muitas vezes, quando eu estou aplicando mentoria, eu não falo para as pessoas, eu não estou ali para pregar nada para ninguém. Eu estou ali para fazer o meu trabalho, qual fui contratada. Mas, quando nós temos um propósito, quando você entende o seu propósito, você passa a olhar tudo que você faz de uma forma diferente. E você começa a revelar Cristo nas tuas ações. Cristo, Ele é o quê? Ele é amor. Cristo, Ele não precisa muitas vezes que nós falemos tanto, expressemos tanto para uma pessoa que não o conhece. Às vezes são atos que vão aproximar as pessoas ou não dele. Então, quando você começa a viver a luz da eternidade, você começa a cuidar das suas tarefas, as circunstâncias que você se coloca, e você começa a olhar para tudo num formato diferente, você começa a dar prioridades diferentes para as coisas, para tudo. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas, elas vão lhe parecer insignificantes e indignas da sua atenção.
Por exemplo, eu não vou em determinados lugares, eu não me reúno em certas mesas, eu me afasto do que eu acredito que não me aproxima de Deus. E ter essa clareza torna a minha vida mais fácil, torna o meu caminho mais tranquilo, mas não mais fácil. Porque ao mesmo tempo que você se retira, você também tem compromissos, você também tem objetivos, você também tem sonhos, você também tem planos. E é por isso que a gente está fazendo essa jornada de 40 dias, porque a gente não clarifica na nossa mente tudo de uma hora para outra. E o dia 4, o dia de hoje, é apenas para mostrar para você que existe a eternidade, que existe um caminho depois daqui. E se você acessar a palavra do Senhor, você vai começar a entender melhor esse caminho. Os seus valores, eles mudam quando você começa a pensar na eternidade. Você utilizará mais sabiamente o seu dinheiro, o seu tempo. Você passará a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos. É o que eu falei antes. Você vai escolher melhor as pessoas que estão perto de você. Você vai escolher melhor as pessoas que entram na sua casa. Você vai escolher melhor quem você quer ser todos os dias e como você quer se portar na frente das pessoas diariamente. Imagina se todo o seu tempo fosse dedicado unicamente a essa vida aqui, a uma vida sem consequência das suas ações. Imagina se eu pudesse fazer qualquer coisa, o que eu quisesse, sem consequência nenhuma. Como seria? Todo mundo fazendo o que quer, todo mundo seguindo o que quer. Existem consequências eternas para tudo que nós fazemos aqui. Por isso que na Bíblia, o tempo aqui é um tempo de preparação. Porque nós precisamos entender que as nossas ações, elas geram consequências. E isso você já deve saber, né? Provavelmente. Todos nós sabemos que toda ação gera uma reação. E o aspecto mais prejudicial da vida é o raciocínio de curto prazo. Porque o que nós vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. O que é isso daqui, né? É nós ficarmos olhando só para o hoje, só para o agora, só para neste momento, e nós nos esquecermos. E nós nos abafarmos, nós vivermos apenas naquele problema, naquela situação, no nosso trabalho, na nossa família, na roupa que eu tenho que passar, na comida que eu tenho que fazer, no trabalho que eu tenho que entregar, no atendimento que eu tenho que fazer, somente na empresa que eu tenho. Então, quando eu vivo somente do hoje, do agora, do curto prazo, e eu não enxergo o que eu preciso fazer e quais relacionamentos eu preciso manter para chegar lá na frente, lá no futuro, lá na eternidade e estar mais próxima do que o Senhor tinha para a nossa vida. Por isso que, quando eu iniciei no mundo da mentoria, eu iniciei e eu tive muita dificuldade em aceitar o que eu queria viver. Porque eu pensava assim, nossa, mas eu tenho isso, nossa, mas eu posso fazer isso, nossa, mas eu posso fazer aquilo. Eu sempre fui uma pessoa que eu enxerguei muitas oportunidades. Só que agora você entender que dentro de todas essas oportunidades, você precisa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Tudo aquilo vai se fechando e vai cada vez afunilando mais aquele caminho, e aquele caminho vai se tornando mais claro, a direção vai se clarificando, você vai tendo mais clareza. A clareza não significa facilidade, não significa que vai ser fácil viver propósito, não significa que vai ser fácil viver direção de Deus, não significa, pelo contrário, é muito mais fácil seguir um caminho que não esteja alinhado com os planos de Deus. É muito mais fácil. Eu sei, eu estudei isso, eu faço isso, ponto. Isso é muito mais fácil. Agora, quando você tem que mudar a sua vida, mudar os seus comportamentos, mudar toda a tua estrutura interna, muitas vezes, para você carregar
o que é uma promessa de Deus para tua vida, aí as coisas se tornam mais difíceis. E é esse o convite que eu tenho para te fazer. É mais difícil, mas dá mais prazer. É mais difícil, mas o amor que nasce dentro de você, ele é muito maior. É mais difícil de sair para fora, sabe? Mas é muito mais compensador e vai te trazer muito mais sucesso. Sucesso? Calma aí. Depende do que é sucesso para você. Depende da tua interpretação de sucesso. Sucesso não é comparado com ninguém. Sucesso é você. É você saber acordar e ir dormir sabendo que você está fazendo o que você precisa fazer. Isso para mim é sucesso. É você ter liberdade de escolha. Isso é sucesso para mim. É você ter liberdade para ser quem você é. Agir, falar, pensar por conta própria, sendo você mesmo, sendo o que você foi feito para ser. E aqui retornamos à frase inicial deste dia. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. O nosso cérebro, ele não é capaz de compreender a maravilha e grandiosidade do céu. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Deus, ele tem um propósito para a sua vida na terra, mas esse propósito, ele termina no céu. Ele não termina aqui. É mais do que a oportunidade de toda a tua vida. É mais do que eu ter a oportunidade da minha vida, é você ter a oportunidade da sua vida. É mais profundo que isso. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de uma vida toda aqui. A Bíblia, ela diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Por isso que se fala, coloque o pé que Deus coloca o chão. Quando você vive do teu propósito, quando você vive o que é para você viver, você é a pessoa que você nasceu para ser, você é encorajado diariamente. Mesmo na dificuldade, as coisas se tornam, elas se ajeitam, elas se alinham. As coisas se organizam, porque o Senhor te ajuda. Ele te conduz, Ele te carrega, Ele estende a mão, né? Eu vou ler aqui para ti, Isaías 41. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isso é uma pessoa que segue por propósitos. Ela está abrigada aos pés do Senhor. Você pode achar que é mórbido, talvez, pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Lembre-se sempre, quando você duvidar da eternidade, se dentro da barriga da nossa mãe a gente passou 9 meses e a gente teve um período ali, e a gente foi gerado ali, e aí depois a gente saiu de lá, e a gente está vivendo essa vida aqui. Tudo é uma preparação para a eternidade. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Descanse. Será o último momento de seu tempo nesse mundo, mas não será o fim. Não é o fim. Mas agora é muito difícil você chegar num leito de morte e você olhar para trás e o teu coração tá cheio de ressentimento e a tua vida, ela não foi feita como você, não como você queria, mas como Deus queria. É muito difícil você deitar na cama e você saber que Deus tem planos maiores para você e melhores. Então, o pior não é morrer.
O pior é não viver a vida aqui como uma preparação para a nossa eternidade. Porque quando nós morrermos, será o nascimento da vida eterna. Este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Nosso tempo aqui passa num piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Quantas vezes a gente olha e diz: meu Deus, já é final de ano de novo. Uau, meu Deus, passou rápido demais esse ano. Viver cada dia como se fosse o último. Preparar-se para nosso último dia. Viver cada dia como se fosse o último. Isso me moveu. Isso fez a diferença para mim. Isso mexia comigo desde que eu tinha poucos anos de idade. Isso desde sinceramente, eu acho que, olha, desde uns 6 anos, 7 anos talvez, que eu conheci o Evangelho. Desde muito cedo, isso mexia muito comigo. Eu esqueci por um tempo, porque eu fui para a faculdade, tinha que trabalhar, tinha que estudar, né? A cabeça encheu. Né? Ficou cheia. Aí eu voltei a pensar sobre isso. Aí depois saí da faculdade, trabalho, e aí marido, e casei, e casa, e trabalho, e negócio, e juntou tudo. E de novo eu me esqueci disso. E aí eu retornei a lembrar que a vida, ela tem sentido se a gente estiver em preparação. E quando eu pensava que a minha vida, ela não podia ser só trabalhar, cada vez que eu pensava nisso, algo interno me induía. E eu dizia assim: meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Eu não tô aproveitando a minha vida. Só que não é o aproveitar, assim, de sair, fazer festas, coisas. Não é isso. É o aproveitar de dar graças ao Senhor pela vida que Ele nos deu, sabe? É ser grato todos os dias, é se aproximar de Deus. E não é querer influenciar ninguém a seguir os passos de Deus, mas sim mostrar para as pessoas que o amor dele é muito maior, que com ele existe paz, existe segurança, com ele existe alívio, com ele existe conforto, com ele existe salvação. E que mesmo que tudo dê errado, e eu já passei por muitas dificuldades, mesmo tudo dando errado, era assim, às vezes era mais do que uns minutos, né? Às vezes era 1 hora ali em oração, sabe? Ouvindo um louvor, pedindo uma palavra na Bíblia, que vinha aquele acalento que só Deus dá. Aquela calma, sabe? A vida tá assim, né? Tá frenética. E aí, quando eu me conectava com o Senhor, é como se Ele me dissesse assim: calma, respira, que tudo se alinha. Então, o meu desejo para você hoje é que você medite nessa palavra, sabe? Eu sei que não é um dia assim fácil, não é um assunto fácil, e não foi fácil para mim também falar isso, mas é um assunto, é necessário. Se você quer viver por propósito, se você quer seguir o propósito de Deus para tua vida, se você quer ter uma vida realmente abundante, sabe? Ter gosto de viver, ter vontade de viver, ter força para viver, ter força para vencer os desafios, superar os obstáculos. Eu não conheço nada melhor. E já tive que passar por desafios, obstáculos, situações impossíveis. Mas eu te digo, eu encontrei o meu consolo, a minha salvação. Eu encontrei o meu caminho. E eu desejo que você também encontre o seu. Com carinho, fechamos o dia 4 e amanhã eu te espero pro dia 5 e convida alguém bem especial para você para acompanhar junto esses vídeos. É um por dia.